A manhã de março em Maringá estava clara e fresca, quando Miguel Kowalski, com seus 8 anos e olhos curiosos de um verde intenso, segurou firme a mão do pai na entrada do velório. O menino observava cada detalhe ao redor com sua mente aguçada, registrando inconsistências que os adultos pareciam deliberadamente ignorar. O caixão fechado no centro da sala chamava sua atenção de forma perturbadora, como um enigma que clamava por solução. "Por que não posso ver o rosto da mamãe, papai?" A pergunta ecoou pelo salão repleto de flores brancas e pessoas enlutadas, fazendo várias cabeças se virarem em direção ao menino. Marcos Kowalski apertou a mão do filho com força excessiva, visivelmente nervoso, gotas de suor formando-se em sua testa, apesar do ar-condicionado ligado no máximo. "Já expliquei 1000 vezes, Miguel. O acidente foi muito grave. Ela ficou muito machucada. Seria traumático demais para você ver o estado em que ela ficou." Mas Miguel não se convencia de forma alguma. Sua memória fotográfica, presente desde muito pequeno, lembrava perfeitamente de cada traço delicado do rosto materno, cada sardinha dispersa pelo nariz, cada expressão carinhosa que ela fazia quando chegava cansada do hospital. A doutora Joana sempre dizia que ele tinha uma intuição especial, quase sobrenatural, e que deveria confiar nela sempre, mesmo quando os adultos tentassem convencê-lo do contrário. Porque agora todos os adultos queriam que ele ignorasse completamente essa sensação urgente que gritava dentro do peito como um alarme? "Miguel, filho, venha cumprimentar a tia Helena", chamou uma vizinha de cabelos grisalhos, interrompendo seus pensamentos. O menino se aproximou educadamente, mas seus olhos permaneciam fixos no caixão lacrado. Sua mamãe era um anjo na terra. Salvou minha neta quando ela teve pneumonia ano passado. Deus quis levá-la porque precisava de mais um anjo no céu. Dona Irma, a avó materna de 72 anos, se aproximou com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados, como sempre, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava o lenço de renda. "Meu netinho querido, sua mãe era uma médica maravilhosa. Dedicava toda a sua vida a salvar crianças no hospital pediátrico. Era o orgulho de toda Maringá, querida por todos os pacientes e famílias." Miguel abraçou a avó com força, inalando seu perfume familiar de lavanda e talco, mas continuava profundamente inquieto. Havia algo na voz do pai, uma hesitação estranha, uma qualidade metálica que não conseguia compreender completamente. Marcos falava sobre o acidente, como se estivesse recitando um texto decorado, sempre usando as mesmas palavras, a mesma sequência de eventos. Miguel conhecia bem essa característica do pai. Quando estava mentindo sobre algo pequeno, como ter comido o último pedaço de bolo, ele repetia exatamente a mesma versão várias vezes. Durante toda a cerimônia, que se estendeu por 3 horas intermináveis, enquanto amigos, colegas médicos e famílias de pacientes prestavam suas homenagens sinceras à querida pediatra que supostamente partira tão cedo, aos 35 anos, Miguel observava meticulosamente cada movimento do pai. Marcos evitava olhar diretamente para o caixão lacrado, e suas mãos tremiam visivelmente quando alguém mencionava os detalhes específicos do suposto acidente automobilístico na rodovia que ligava Maringá a Londrina. Ela estava voltando do hospital na madrugada, depois de atender uma emergência pediátrica, explicava Marcos para os conhecidos que se aproximavam oferecendo condolências e abraços. A chuva torrencial, a estrada escorregadia naquela curva perigosa, próxima ao viaduto sobre o rio, aconteceu muito rápido. O carro derrapou e capotou várias vezes na ribanceira. As palavras saíam de sua boca de forma mecânica, como se tivesse ensaiado várias vezes. Mas Miguel se lembrava com absoluta clareza cristalina. Não havia chuva naquela noite específica. Ele havia ficado acordado até muito tarde, esperando a mãe chegar do plantão noturno, como fazia sempre que ela trabalhava de madrugada, e observar as estrelas brilhantes pela janela do quarto, contando-as uma por uma, como ela havia pacientemente ensinado durante uma noite de insônia meses atrás. O céu estava completamente limpo, sem uma única nuvem. A professora Cristina Almeida, uma mulher jovem de 30 anos com cabelos castanhos ondulados,
e óculos delicados de armação dourada, se aproximou da família com expressão de genuína preocupação estampada no rosto. Ela conhecia Miguel desde o primeiro ano escolar e sempre admirara sua inteligência excepcional. Miguel sempre foi uma criança excepcionalmente especial na nossa escola, muito observadora e inteligente além da idade. Faz perguntas que surpreendem até mesmo os professores mais experientes. Joana ficaria imensamente orgulhosa da inteligência e sensibilidade dele. O menino a olhou com olhos questionadores e brilhantes de lágrimas contidas que se recusavam a cair. Se ele era realmente tão inteligente assim, se todos sempre elogiavam sua capacidade excepcional de observação e memória fotográfica, por que agora ninguém acreditava em suas perguntas legítimas sobre inconsistências óbvias? Por que sua inteligência era celebrada apenas quando era conveniente para os adultos? Professor Miguel fazia os desenhos mais detalhados da turma, continuou Cristina, tentando oferecer algum consolo. Lembro quando desenhou o coração humano depois de uma aula sobre o corpo, com todos os detalhes que havia aprendido em livros de medicina da mãe. Joana ria dizendo que tinha um futuro médico em casa. A professora não imaginava que essa mesma capacidade de observação detalhada seria a chave para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua mãe. Após a cerimônia que durou 3 horas intermináveis repletas de discursos emocionados e lágrimas sinceras, a família retornou à casa familiar, que agora parecia estranhamente vazia e silenciosa. A residência de 2 andares, pintada de amarelo claro com detalhes brancos, ficava numa rua tranquila, arborizada do centro de Maringá, cercada por jacarandás que Joana adorava ver florir na primavera. Miguel subiu cautelosamente as escadas de madeira que rangiam sob seus pés pequenos, cada degrau produzindo um som familiar que sempre anunciava sua chegada para a mãe. O quarto dos pais mantinha todos os objetos exatamente como Joana havia deixado. Livros médicos cuidadosamente empilhados sobre a mesa de cabeceira, fotos da família, sorrindo em momentos felizes nas paredes, seu estetoscópio pendurado na cadeira, e a agenda médica azul marinho sobre a escrivaninha de carvalho que pertencera ao avô materno. O perfume característico da mãe, uma mistura delicada de jasmim e baunilha, que ela usava religiosamente todas as manhãs, ainda impregnava intensamente o ar do ambiente, como se ela tivesse acabado de sair para uma consulta rápida no hospital e fosse retornar a qualquer momento. Miguel inalou profundamente o aroma familiar, sentindo uma pontada de saudade misturada com esperança inexplicável. Miguel folheou cuidadosamente as páginas da agenda médica de sua mãe, suas pequenas mãos tratando o objeto com reverência quase religiosa. Palavras estranhas e perturbadoras saltavam aos seus olhos perspicazes, escritas com a letra elegante e familiar de Joana. Irregularidades graves no hospital. Pacientes misteriosamente desaparecidas sem alta médica. Preciso investigar urgentemente o Dr. Bernardes. Situação muito perigosa, coisas que não deveriam estar acontecendo. As anotações mais recentes, datadas de apenas uma semana antes do suposto acidente, continham observações específicas sobre medicamentos não autorizados sendo administrados em pacientes pediátricos sem conhecimento das famílias. Joana havia registrado números de prontuários, nomes de medicamentos experimentais e horários suspeitos quando certas atividades ocorriam no hospital, sempre durante os turnos noturnos, quando havia menos supervisão. Miguel, o que você está fazendo aí em cima? A voz de Marcos ecoou do andar inferior, com um tom ligeiramente alterado que o menino imediatamente percebeu. Desce aqui, filho. Precisamos conversar sobre algumas coisas importantes sobre nossa nova rotina. Havia urgência na voz paterna que não conseguia disfarçar completamente. Naquela noite, deitado em sua cama com lençóis estampados de dinossauros que Joana havia escolhido cuidadosamente para seu último aniversário, Miguel teve o primeiro sonho extraordinariamente vívido. A experiência foi diferente de qualquer sonho que já havia tido, mais real, mais intenso, quase como se estivesse assistindo a um filme em alta definição de sua mãe. Ele a via claramente em um lugar completamente branco e frio, cercada por máquinas médicas complexas que emitiam bips constantes e regulares, luzes piscantes em padrões
que sua mente registrou automaticamente. Ela usava o mesmo pijama hospitalar azul claro que os pacientes do hospital onde trabalhava, mas parecia consciente e desesperada, seus olhos transmitindo uma urgência que transcendia palavras. Joana movia os lábios com determinação crescente, tentando comunicar algo extremamente importante. Miguel conseguia perceber que ela dizia seu nome repetidamente, mas também outras palavras que chegavam como sussurros através da névoa onírica. Viva, cativeiro, me encontre, não acreditem no que disseram. A intensidade emocional do sonho era avassaladora para uma criança de 8 anos. Miguel acordou sobressaltado às 3 da manhã em ponto, com o coração acelerado batendo como um tambor dentro do peito e suor frio cobrindo sua testa pequena. Mas junto com o susto veio uma certeza cristalina e inabalável que se instalou em seu âmago como fogo ardente. Sua mãe estava viva, em algum lugar desconhecido, precisando desesperadamente de sua ajuda para escapar de uma situação terrível. A convicção era tão forte e visceral que parecia queimar como lava em suas veias. Não era apenas um desejo infantil de negar a realidade da perda. Era conhecimento. Era certeza absoluta que desafiava qualquer lógica que os adultos tentassem impor. Miguel se levantou da cama, ainda tremendo, e caminhou descalço pelo corredor frio até o topo da escada. Miguel desceu silenciosamente para a cozinha procurando o pai, mas encontrou Marcos ao telefone na sala de estar, conversando em voz baixa e tensa com alguém. O menino se escondeu atrás da parede, prestando atenção a cada palavra que conseguia captar. Não posso mais continuar fazendo isso. Ele está começando a desconfiar de tudo. É apenas uma criança de 8 anos, mas é muito esperto, muito observador. Eu sei que disseram que seria temporário, mas já se passaram semanas. Continuou Marcos com voz embargada. Ele faz perguntas que não consigo responder sem levantar mais suspeitas. Como explico as inconsistências que ele está notando? Miguel tem memória fotográfica, lembra de cada detalhe daquela noite. A ligação foi abruptamente interrompida quando o menino involuntariamente esbarrou na mesinha lateral, fazendo um pequeno objeto cair no chão com ruído suficiente para alertar o pai. Quem era no telefone, papai? Por que você estava falando sobre mim com essa pessoa? Miguel apareceu na soleira da porta com expressão de curiosidade genuína, misturada com suspeita crescente. Ninguém importante, filho. Era só trabalho. Questões da empresa que preciso resolver, respondeu Marcos rapidamente, desligando o telefone com movimentos nervosos. Você deveria estar dormindo. Volte para a cama. Você precisa descansar bastante, porque amanhã temos que resolver algumas coisas importantes relacionadas à escola e aos nossos planos para os próximos meses. Mas Miguel havia ouvido o suficiente para confirmar suas suspeitas crescentes. O pai estava escondendo algo significativo. Estava mentindo sobre aspectos fundamentais da situação e havia outras pessoas envolvidas numa conspiração que ele ainda não conseguia compreender completamente. A forma como Marcos evitava contato visual direto, suas mãos tremendo ligeiramente, a maneira como mudava de assunto sempre que questionado sobre detalhes específicos. Nos dias seguintes à cerimônia, a rotina familiar mudou drasticamente e de forma perturbadora que Miguel observou com atenção redobrada. Marcos instalou várias câmeras de segurança modernas e sofisticadas pela casa inteira, alegando necessidade de proteção após a suposta tragédia familiar. Mas o menino sentia intensamente que estava sendo constantemente vigiado e monitorado em todos seus movimentos. As câmeras apareceram em locais estratégicos: sala de estar, cozinha, corredores, até mesmo próximo à porta do seu quarto. Marcos justificava cada nova instalação, alegando preocupação com assaltos e invasões, mas Miguel notava que as lentes estavam principalmente direcionadas para áreas onde ele costumava brincar e estudar, não para possíveis pontos de entrada de estranhos. "Por que precisamos de tantas câmeras, papai?" perguntou Miguel durante o café da manhã, observando uma nova câmera que havia aparecido durante a noite no corredor próximo às escadas. "Nossa rua sempre foi muito segura. A senhora Matilde disse que nunca houve assaltos aqui na vizinhança." "É melhor prevenir do que remediar, filho", respondeu Marcos, sem olhar diretamente para ele, concentrando-se excessivamente em preparar um sanduíche.
Depois do que aconteceu com sua mãe, não posso correr riscos com sua segurança. Essas câmeras vão me dar paz de espírito quando estou no trabalho e você está em casa sozinho. Os vizinhos começaram a vir frequentemente oferecer ajuda prática e caceroles ainda quentes. Mas Miguel observou que suas conversas sempre cessavam abruptamente quando ele se aproximava, criando silêncios constrangedores, seguidos de olhares furtivos e sorrisos forçados. Era como se existisse uma conspiração silenciosa entre os adultos para manter certas informações longe de seus ouvidos. "Como está se sentindo, querido?" perguntava Dona Ruth, a vizinha do lado, acariciando seus cabelos com gentileza maternal. "Deve ser muito difícil para um menino da sua idade entender que a mamãe foi para o céu e não vai mais voltar para casa." Suas palavras eram gentis, mas Miguel percebia uma qualidade artificial, como se estivesse representando um papel ensaiado. O aroma inconfundível do perfume da mãe continuava aparecendo misteriosamente pela casa durante as madrugadas silenciosas, especialmente no corredor próximo ao quarto dela e na escada principal, onde ela sempre parava para verificar se ele estava dormindo antes de se recolher após os plantões noturnos. Miguel começou a acordar todas as noites exatamente no mesmo horário, como se algo invisível o chamasse. O perfume não era uma lembrança olfativa ou imaginação de uma mente enlutada. Era real, forte e específico, exatamente como Miguel lembrava. Ele seguia o aroma familiar que parecia guiá-lo pela casa adormecida, levando-o sempre aos mesmos locais: o quarto dos pais, a escada onde ela costumava sentar para ler, a cozinha onde preparavam juntos o café da manhã nos finais de semana. Na escola municipal professora Helena Antipoff, onde Miguel estudava desde os 5 anos, as coisas começaram a mudar de forma drástica e perceptível para todos ao redor. O menino, que antes era participativo e alegre durante as aulas, começou a se isolar em seus pensamentos, passando a maior parte do tempo desenhando compulsivamente em qualquer papel disponível durante todas as matérias. Suas ilustrações detalhadas mostravam consistentemente mulheres deitadas em macas hospitalares, cercadas por figuras sombrias, vestindo jalecos brancos, em ambientes que lembravam laboratórios científicos complexos. Os desenhos tinham uma precisão técnica e coerência perturbadoras para uma criança de 8 anos, incluindo detalhes de equipamentos médicos que não faziam parte do conhecimento esperado para sua idade. "Miguel, você poderia prestar atenção na aula de matemática?" solicitou a professora Cristina pela 3ª vez em uma manhã, observando que ele estava completamente absorvido em desenhar uma máquina que parecia um ventilador mecânico conectado a uma figura feminina. "Estamos aprendendo sobre multiplicação por 2 dígitos, uma matéria importante para sua idade." Mas Miguel continuava desenhando com intensidade obsessiva, adicionando detalhes específicos: monitores cardíacos, tubos de oxigênio, seringas, até mesmo números que pareciam códigos médicos. Quando Cristina se aproximou para examinar o desenho mais de perto, ficou genuinamente perturbada pela precisão anatômica e técnica que uma criança não deveria possuir. "De onde você conhece esses equipamentos, Miguel?" perguntou ela suavemente, sentando-se ao lado dele na carteira pequena. "Esses desenhos são muito detalhados e específicos. Parecem equipamentos de UTI que só médicos conhecem bem." Sua voz carregava preocupação genuína, misturada com curiosidade profissional. "Eu vejo nos meus sonhos", respondeu Miguel, sem levantar os olhos do papel, continuando a desenhar com precisão meticulosa. "Minha mãe está em um lugar com essas máquinas. Ela tenta me falar alguma coisa importante, mas eu não consigo ouvir direito. Ela parece estar pedindo ajuda." Suas palavras saíram com convicção absoluta, sem hesitação infantil típica. A professora Cristina ficou visivelmente preocupada com a resposta e decidiu observar Miguel mais atentamente durante os dias seguintes. Os desenhos se tornavam progressivamente mais detalhados e específicos, sempre mantendo elementos consistentes. O mesmo tipo de ambiente branco, as mesmas máquinas, a mesma figura feminina que claramente representava sua mãe. Durante o recreio, enquanto outras crianças brincavam no pátio ensolarado da escola,
Miguel preferia ficar sozinho debaixo da jabuticabeira centenária, continuando seus desenhos ou simplesmente observando as nuvens, como fazia com Joana nos finais de semana. Ele parecia estar processando informações complexas demais para sua idade, carregando um peso emocional desproporcional. Miguel não quer mais brincar conosco, comentou Laura, sua colega de turma, com a inocência típica de crianças de 8 anos. Ele só quer desenhar essas figuras estranhas de hospital. Minha mãe disse que é porque ele está muito triste pela mamãe dele, mas eu acho que tem alguma coisa diferente. Cristina decidiu marcar uma reunião urgente com Marcos para discutir o comportamento preocupante de Miguel. Ela havia trabalhado com muitas crianças enlutadas ao longo de seus 10 anos de magistério, mas nunca havia observado manifestações artísticas tão específicas e tecnicamente precisas relacionadas a trauma familiar. Os desenhos do Miguel são muito diferentes do que normalmente vemos em crianças processando luto, explicou Cristina durante a reunião na pequena sala de coordenação da escola. Ele desenha equipamentos médicos que eu mesma, sendo leiga, não saberia identificar corretamente. Como uma criança de 8 anos conhece detalhes tão específicos de UTIs e laboratórios hospitalares? Marcos ouviu as preocupações da professora com expressão visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente nas mãos e evitando contato visual direto. Miguel sempre foi muito inteligente e observador. Talvez tenha absorvido esses conhecimentos visitando o hospital onde Joana trabalhava, nas poucas vezes que o levei lá para buscá-la após plantões. Mas, senhor Marcos, insistiu Cristina com delicadeza profissional, os desenhos mostram ambientes muito específicos, quase como se ele tivesse vivenciado pessoalmente esses locais. E há uma coerência perturbadora. Ele nunca se contradiz nos detalhes, sempre desenha os mesmos equipamentos na mesma disposição. Isso não é típico de memórias vagas ou fantasias infantis. A professora continuou explicando suas observações. Miguel também começou a falar durante as aulas sobre sonhos muito vívidos com sua mãe. Ele insiste que ela está viva e tentando se comunicar com ele. Normalmente, fantasias de crianças enlutadas são inconsistentes e mudam frequentemente, mas as descrições de Miguel mantêm detalhes específicos que se repetem exatamente. Marcos concordou rapidamente com a sugestão de buscar ajuda profissional, parecendo quase aliviado por ter uma justificativa médica externa para o comportamento questionador persistente do filho. Você tem razão, professora. Miguel precisa de ajuda especializada para superar essa fase difícil. Vou procurar o melhor psicólogo infantil da cidade ainda hoje. Existe algo mais que me preocupa, acrescentou Cristina antes de encerrar a reunião. Miguel fez uma pergunta ontem que me deixou intrigada. Ele perguntou se eu sabia por que algumas pessoas fingem que outras pessoas estão mortas, quando na verdade estão apenas escondidas. É uma pergunta muito específica e madura para uma criança de 8 anos. Após a reunião, Marcos saiu da escola com pressa evidente, fazendo várias ligações telefônicas do carro antes mesmo de sair do estacionamento. Cristina observou pela janela da sala dos professores, notando que ele parecia estar relatando a conversa para alguém, gesticulando de forma agitada enquanto falava. Naquela tarde, quando Miguel chegou em casa da escola carregando uma mochila cheia de desenhos novos, encontrou o pai esperando na sala de estar com expressão séria. Miguel, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Amanhã você vai começar a visitar um médico especial que ajuda crianças a se sentirem melhor quando estão passando por momentos difíceis. Um psicólogo? Perguntou Miguel com inteligência que sempre surpreendia os adultos. Por que preciso de psicólogo, papai? Eu não estou doente. Só estou tentando entender por que ninguém acredita em mim quando falo sobre a mamãe. Sua voz carregava a frustração genuína de alguém que se sentia incompreendido. Não é que ninguém acredite em você, filho, mentiu Marcos com dificuldade óbvia. É que às vezes nossa mente cria histórias para nos ajudar a lidar com coisas muito difíceis. O doutor Fernando vai conversar com você e ensinar maneiras de se sentir melhor e mais tranquilo. Suas palavras soavam ensaiadas, como se tivesse praticado a explicação. Naquela noite, Miguel teve o segundo sonho intenso com sua mãe. Desta vez, a visão estava mais clara e detalhada.
Joana aparecia no mesmo ambiente branco e estéril, mas agora ele conseguia ver mais detalhes do local. Paredes lisas, sem janelas, uma porta metálica pesada, números em uma placa que ele não conseguia ler completamente. Sua mãe parecia mais fraca fisicamente, mas seus olhos transmitiam uma determinação férrea. Ela repetia constantemente seu nome e gesticulava em direção a algo fora do campo de visão de Miguel. Não desista. Continue procurando. Eles mentiram sobre tudo. As palavras chegavam como ecos distantes, mas com clareza suficiente para que ele compreendesse a urgência da mensagem. Miguel acordou novamente às 3 da manhã, mas desta vez não foi procurar o pai. Em vez disso, permaneceu deitado processando cada detalhe do sonho, memorizando cada elemento visual que conseguira captar. Sua intuição extraordinária dizia que esses sonhos não eram produtos de uma mente traumatizada, mas comunicação real com sua mãe cativa. Dr. Fernando Ribeiro, o psicólogo infantil recomendado pela direção da escola, era coincidentemente amigo de longa data de Marcos desde os tempos de faculdade de engenharia. Formado em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, especializara-se em terapia infantil e tinha consultório bem estabelecido no centro da cidade, decorado com brinquedos coloridos e desenhos animados para criar ambiente acolhedor. Durante a primeira consulta em seu consultório aconchegante, localizado numa casa antiga convertida, Dr. Fernando ouviu pacientemente as histórias detalhadas de Miguel sobre os sonhos recorrentes com a mãe e suas suspeitas fundamentadas sobre inconsistências na versão oficial do acidente. O psicólogo tomava notas em um bloco, ocasionalmente fazendo perguntas direcionadas. Miguel, me conte mais sobre esses sonhos com sua mãe, solicitou o doutor. Fernando, com voz profissional gentil, ajustando seus óculos dourados. Como ela aparece para você? O que exatamente vocês conversam durante esses encontros noturnos? Suas perguntas pareciam genuinamente interessadas, mas havia uma qualidade dirigida que Miguel não conseguia identificar completamente. Ela está em um lugar muito branco e frio, doutor, respondeu Miguel com seriedade impressionante para seus 8 anos. Há máquinas fazendo barulhos constantes, como bips de monitor cardíaco que ouvi quando visitei pacientes com ela no hospital. Minha mãe usa roupas azuis como os pacientes internados e tenta me dizer coisas importantes, mas só consigo ouvir algumas palavras. Dr. Fernando continuou fazendo anotações, ocasionalmente levantando as sobrancelhas em expressões que Miguel interpretou como ceticismo profissional. E o que sua mãe tenta comunicar durante esses sonhos? Você consegue entender as mensagens que ela supostamente está enviando? A palavra supostamente foi pronunciada com ênfase sutil, mas perceptível. Ela repete meu nome muitas vezes e diz para não acreditar no que contaram sobre ela, explicou Miguel com convicção absoluta. Também fala números que não entendo, 2.847, e sempre parece estar pedindo ajuda para sair de onde está presa. Não é fantasia, doutor, é real. Eu sinto que é real. Após 45 minutos de conversa, doutor, Fernando dispensou Miguel para a sala de espera e solicitou uma reunião privada com Marcos. O menino ficou brincando com quebra-cabeças infantis, mas conseguia ouvir fragmentos da conversa através da porta entreaberta do consultório. É completamente normal e esperado que crianças inteligentes criem fantasias elaboradas para lidar com perdas traumáticas, explicou o Dr. Fernando ao pai depois da sessão, usando tons profissionais reassuradores. O inconsciente infantil desenvolve mecanismos de defesa extremamente complexos quando confrontado com realidades que não consegue processar adequadamente. Miguel é uma criança excepcionalmente inteligente, continuou o psicólogo, o que significa que suas fantasias de negação serão proporcionalmente mais sofisticadas e convincentes. Ele está criando uma narrativa alternativa onde sua mãe não morreu realmente, mas foi sequestrada ou está sendo mantida cativa em algum lugar hospitalar. Marcos ouviu as explicações com alívio visível, como se finalmente tivesse encontrado uma autoridade médica para validar sua versão dos eventos. Então esses sonhos e desenhos são apenas sintomas de trauma psicológico. Não há nada de anormal ou preocupante além do luto natural.
Sua voz carregava ansiedade mal disfarçada. Exatamente, confirmou o Dr. Fernando com confiança profissional. Vou prescrever alguns medicamentos suaves para reduzir a ansiedade e diminuir a intensidade dessas fantasias perturbadoras. Com o tempo e acompanhamento adequado, Miguel vai gradualmente aceitar a realidade da perda e desenvolver mecanismos mais saudáveis de enfrentamento. O psicólogo entregou uma receita médica detalhada para Marcos. Este medicamento vai ajudar Miguel a dormir mais tranquilamente e reduzir a vivacidade dos sonhos. É importante que ele tome exatamente conforme prescrito, uma cápsula todas as noites antes de dormir, sem exceções. Miguel se sentiu profundamente traído quando soube sobre a medicação prescrita. O único adulto que deveria ouvi-lo imparcialmente estava claramente do lado do pai, tratando sua intuição aguçada como sintoma de doença mental que precisava ser suprimida com medicamentos. A sensação de isolamento e incompreensão se intensificou exponencialmente. A medicação deixava sua mente normalmente afiada, completamente nebulosa e sonolenta durante o dia, dificultando sua concentração na escola e fazendo-o sentir desconectado de seus próprios pensamentos. Mas, surpreendentemente, não conseguia apagar a convicção férrea de que sua mãe estava viva em algum lugar, precisando urgentemente de sua ajuda para escapar de uma situação terrível. Durante as noites seguintes, mesmo sob efeito dos medicamentos prescritos, os sonhos com Joana continuavam vívidos e cada vez mais urgentes. A medicação parecia tornar as visões mais intensas, em vez de diminuí-las, como se a conexão especial com sua mãe transcendesse qualquer tentativa química de supressão. Joana aparecia sempre no mesmo ambiente hospitalar frio, cercada pelos mesmos equipamentos, mas agora gesticulava com mais desespero visível, apontando insistentemente para algo que Miguel não conseguia ver claramente. Um código numérico aparecia repetidamente com mais frequência. 2847. Encontre 2847. Sala 2847. Miguel começou a manter um diário secreto escondido debaixo do colchão, onde anotava meticulosamente todos os detalhes dos sonhos que conseguia recordar ao acordar. Desenhou mapas rudimentares dos ambientes que via, registrou conversas fragmentadas, até mesmo tentou reproduzir os sons característicos das máquinas médicas que ouvia constantemente. Dr. Fernando, o medicamento não está funcionando como esperávamos, relatou Marcos durante a segunda consulta, uma semana depois. Miguel continua tendo os mesmos sonhos e até começou a falar sobre detalhes mais específicos. Ele menciona números agora, códigos que supostamente sua mãe está comunicando. O psicólogo franziu a testa com preocupação profissional. Isso é incomum, mas não impossível. Algumas crianças desenvolvem resistência psicológica aos medicamentos quando as fantasias estão muito profundamente enraizadas. Vamos aumentar ligeiramente a dosagem e adicionar um segundo medicamento para potencializar os efeitos. Miguel observou essa segunda receita sendo entregue ao pai com crescente desconfiança. Se os medicamentos eram realmente para ajudá-lo a se sentir melhor, por que o faziam sentir-se pior, mais confuso e desconectado de sua própria mente? Por que os adultos estavam tão determinados a fazer seus sonhos pararem? Foi durante uma dessas noites perturbadoras, quando Miguel lutava contra a sonolência induzida pelos medicamentos para manter-se consciente durante os sonhos, que Dona Irma fez uma descoberta que mudaria completamente o curso da investigação sobre o paradeiro de sua filha. A avó vasculhando melancolicamente o sótão empoeirado em busca de fotografias antigas para criar um álbum de memórias que ajudasse Miguel a processar a perda, encontrou uma caixa de papelão amarelada contendo cartas que Joana havia escrito para ela durante os primeiros anos difíceis de trabalho no hospital pediátrico. As cartas revelavam preocupações crescentes e específicas com práticas questionáveis na instituição onde trabalhava. Mãe, estou observando coisas muito estranhas no hospital, dizia uma carta datada de exatamente 6 meses antes do suposto acidente. Pacientes que entram para cirurgias simples e rotineiras ficam sedadas por semanas inteiras sem explicação médica adequada
ou justificativa clínica convincente. Dona Irma continuou lendo as cartas de Joana com crescente alarme e preocupação. Cada correspondência revelava detalhes mais perturbadores sobre irregularidades sistemáticas no hospital onde sua filha trabalhava como pediatra há 5 anos. As cartas estavam organizadas cronologicamente, mostrando uma progressão clara de suspeitas iniciais para a investigação ativa. O Dr. Cláudio Bernardes assumiu o controle de uma ala restrita que ninguém pode visitar sem autorização especial dele. Continuava a carta de 6 meses atrás. Pacientes são transferidas para lá durante a madrugada, sempre quando há menos supervisão e menos funcionários presentes. Tenho medo de estar descobrindo algo terrível, mas preciso investigar para proteger meus pacientes e outras famílias. Uma carta posterior, datada de 4 meses antes do acidente, continha informações ainda mais específicas e alarmantes. Consegui acesso aos registros da ala restrita hoje. Mãe, o que encontrei me deixou completamente horrorizada. Há pacientes listadas como tendo recebido alta há semanas, mas que ainda estão fisicamente presentes no hospital em estado de sedação prolongada. Dona Irma, que havia inicialmente aceitado completamente a versão oficial dos eventos e até criticado as suspeitas persistentes do neto, começou a questionar seriamente toda a narrativa do acidente automobilístico. As cartas pintavam um quadro completamente diferente da Joana que conhecia. Não uma vítima inocente de tragédia rodoviária, mas uma investigadora determinada que havia descoberto algo potencialmente muito perigoso. A carta mais recente, escrita apenas 2 semanas antes do suposto acidente, era a mais perturbadora de todas. Mãe, se algo acontecer comigo nas próximas semanas, quero que saiba que não foi acidente. Descobri que o Dr. Bernardes coordena experimentos médicos não autorizados em pacientes inconscientes. Ele está usando nossa ala pediátrica para testar medicamentos experimentais em crianças cujas famílias não sabem o que realmente está acontecendo. Tenho cópias de todos os documentos escondidas em lugares seguros, continuava a carta final. A doutora Patrícia Oliveira, minha amiga de faculdade que trabalha no Hospital Metropolitano de Londrina, também está investigando conexões entre nossos hospitais. Se algo me acontecer, ela tem instruções para contactar as autoridades imediatamente. Dona Irma ficou visivelmente pálida ao ler essas revelações, precisando se sentar na cadeira mais próxima para processar as implicações. Sua filha não havia morrido em um acidente trágico. Havia descoberto uma conspiração criminosa e possivelmente sido silenciada para proteger interesses poderosos. Miguel, meu netinho querido, disse Dona Irma numa tarde ensolarada de domingo, sentando-se ao lado dele no balanço do jardim onde costumavam conversar. Preciso que você me conte exatamente, com todos os detalhes que conseguir lembrar, o que aconteceu naquela noite específica em que sua mãe supostamente sofreu o acidente. Não omita nada, por menor que pareça. O menino, finalmente encontrando alguém genuinamente disposta a ouvi-lo, sem julgamentos preconceituosos ou intenções de medicá-lo, relatou meticulosamente cada detalhe que sua memória fotográfica havia registrado. A ausência total de chuva contrariando a versão oficial, os horários inconsistentes que não faziam sentido logístico, o nervosismo anormal e desproporcional do pai. A mamãe ligou para casa às 9 da noite daquele dia. Lembrou Miguel com precisão impressionante. Ela disse que tinha descoberto algo muito importante no hospital e que chegaria em casa mais cedo que o normal, por volta das 10h30. Mas papai disse que o acidente aconteceu às 11h40, quando ela estaria voltando de uma emergência que surgiu depois. Dona Irma ouviu cada palavra com atenção crescente e expressão de preocupação cada vez mais intensa, suas próprias suspeitas sendo alimentadas e confirmadas pelas observações surpreendentemente precisas e coerentes do neto. Miguel, você tem certeza absoluta sobre esses horários? É muito importante que tenha certeza. Tenho certeza, vovó, confirmou Miguel com convicção inabalável. Eu estava fazendo minha lição de matemática na mesa da cozinha quando ela ligou. O relógio da parede marcava exatamente 9h15, porque lembro de ter pensado que faltavam 45 minutos para meu horário de dormir às 10 horas.
A avó também questionou sobre outros detalhes que havia observado, mas inicialmente ignorado. E as ligações estranhas que seu pai começou a receber depois do acidente? Você notou alguma coisa diferente no comportamento dele nos dias seguintes? Suas perguntas eram dirigidas, mas não manipuladoras. Papai mudou completamente depois daquela noite, explicou Miguel pensativamente. Ele instalou todas aquelas câmeras e começou a trancar o quarto da mamãe. Também recebe ligações que o deixam muito nervoso, sempre falando baixo e se escondendo para atender. E ele repete exatamente as mesmas palavras quando conta sobre o acidente, como se tivesse decorado. Essa aliança inesperada com a avó ofereceu a Miguel o primeiro raio de esperança genuína em sua busca solitária pela verdade. Pela primeira vez desde a cerimônia fúnebre, ele não se sentia completamente sozinho em sua convicção de que algo terrível havia acontecido com Joana. Algo muito diferente e mais sinistro que um simples acidente automobilístico. Miguel, eu acredito em você completamente, disse Dona Irma finalmente, pegando suas mãos pequenas entre as suas. Depois de ler essas cartas que sua mãe escreveu, tenho certeza de que ela descobriu algo perigoso no hospital. Vamos descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com ela. Não importa quanto tempo isso leve ou quão difícil seja. A avó decidiu investigar discretamente o paradeiro atual da doutora. Patrícia Oliveira, a amiga mencionada nas cartas como possuidora de documentos importantes. Suas primeiras ligações para o Hospital Metropolitano de Londrina revelaram informações que confirmaram os piores temores sobre a extensão da conspiração. Segundo a administração hospitalar, a doutora Patrícia havia solicitado transferência urgente para outro estado por motivos pessoais inadiáveis, exatamente 3 semanas após o suposto acidente de Joana. A coincidência temporal era gritante demais para ser ignorada como mera casualidade. Dona Irma insistiu em obter mais detalhes e descobriu algo ainda mais chocante através de conversas com funcionários administrativos. A doutora Patrícia havia desaparecido completamente sem deixar endereço de encaminhamento ou contatos, abandonando repentinamente um emprego estável com um ótimo salário e uma casa alugada com um contrato de 2 anos. Foi muito estranho, comentou uma secretária que conhecia Patrícia há anos. Ela era muito responsável e dedicada. Na sexta-feira estava trabalhando normalmente, na segunda-feira simplesmente não apareceu. Deixou uma carta de demissão na mesa, mas ninguém conseguiu falar com ela depois disso. Os vizinhos da doutora Patrícia relataram que ela havia saído numa manhã carregando apenas uma mala pequena, parecendo visivelmente assustada e constantemente olhando por cima do ombro como se temesse estar sendo seguida. Seu carro foi encontrado abandonado no aeroporto de Londrina 3 dias depois, mas não havia registros de embarque em voos comerciais. Essa segunda investigação confirmou para Dona Irma que havia uma conspiração sistemática para silenciar profissionais de saúde que descobrissem irregularidades no hospital. Sua filha não havia sido vítima de acidente, mas de uma operação coordenada para impedir que expusesse crimes médicos. Vovó, você acha que a doutora Patrícia está no mesmo lugar que a mamãe? Perguntou Miguel com inteligência que sempre surpreendia os adultos. Se elas estavam investigando juntas e as duas desapareceram, talvez estejam sendo mantidas cativas no mesmo local. Sua lógica infantil era impressionantemente acurada. A pressão social na comunidade fechada de Maringá começou a crescer exponencialmente contra a família. Os vizinhos, inicialmente solidários e compreensivos com o luto natural, começavam a cochichar discretamente sobre a obsessão não saudável do menino com teorias conspiratórias cada vez mais elaboradas. Aquele menino precisa de internação psiquiátrica séria, comentavam nas filas do supermercado local. Não é normal uma criança de 8 anos inventar histórias tão complexas sobre a própria mãe. O trauma está claramente afetando sua percepção da realidade de forma preocupante. As conversas cessavam abruptamente quando Dona Irma ou Miguel apareciam, mas os olhares de pena misturada com julgamento eram inconfundíveis e humilhantes. O segundo mês após a cerimônia trouxe descobertas ainda mais perturbadoras e específicas que fortaleceram as suspeitas de Miguel e Dona Irma. O menino
havia desenvolvido uma rotina meticulosa de exploração sistemática da casa, especialmente o quarto da mãe, sempre que o pai saía para trabalhar, e não havia câmeras monitorando diretamente suas atividades. Miguel examinou cada livro médico com cuidado obsessivo, cada gaveta possível, cada canto onde Joana pudesse ter escondido informações importantes sobre suas investigações perigosas no hospital. Sua busca era dirigida pela intuição de que sua mãe, sendo inteligente e cautelosa, teria deixado pistas sobre suas descobertas para serem encontradas caso algo acontecesse. Foi dentro de um tratado técnico sobre oncologia pediátrica, especificamente entre as páginas sobre protocolos de quimioterapia experimental, que Miguel encontrou um bilhete dobrado múltiplas vezes, escrito com a letra inconfundível e elegante da mãe. O papel estava ligeiramente amarelado e amassado nas bordas, sugerindo que havia sido manuseado com urgência e escondido rapidamente. As palavras Dr. Bernardes e seus experimentos ilegais em pacientes inconscientes estavam sublinhadas múltiplas vezes com caneta vermelha, evidenciando a importância e urgência que Joana atribuía a essa informação. O bilhete continuava com detalhes específicos sobre medicamentos não aprovados, sendo testados em crianças cujas famílias não tinham conhecimento dos procedimentos reais. Mais abaixo no bilhete, instruções claras e precisas. Se algo acontecer comigo, procurar imediatamente a doutora Patrícia Oliveira. Ela tem cópias seguras de todos os documentos que consegui reunir sobre as irregularidades sistemáticas. Ela trabalha no Hospital Metropolitano de Londrina e conhece todos os detalhes da minha investigação secreta. A parte final do bilhete continha uma mensagem pessoal que fez Miguel chorar. Miguel, se você estiver lendo isso, significa que mamãe não conseguiu proteger vocês como queria. Mas saiba que te amo mais que tudo no mundo e que luto todos os dias para voltar para casa. Seja forte, confie em sua intuição e nunca pare de procurar a verdade. Você é mais inteligente que qualquer adulto acredita. Quando Miguel mostrou o bilhete para Dona Irma com mãos visivelmente trêmulas de emoção, ela ficou pálida e precisou se sentar imediatamente na cadeira mais próxima para processar as implicações devastadoras. Patrícia era mais que amiga da sua mãe, murmurou com voz embargada. Elas eram como irmãs desde os tempos de faculdade de medicina, contavam todos os segredos profissionais e pessoais uma para a outra. A avó explicou que as duas médicas haviam trabalhado juntas no mesmo hospital durante 3 anos, antes da doutora Patrícia conseguir uma transferência para Londrina em busca de melhores oportunidades de carreira. Elas mantinham contato frequente, conversando quase diariamente sobre casos médicos complexos e questões éticas da profissão. Se Joana confiou documentos importantes para Patrícia, isso significa que elas estavam coordenando uma investigação muito séria, analisou Dona Irma com crescente preocupação. Sua mãe não tomaria uma decisão tão arriscada sem ter evidências sólidas e incontestáveis de crimes sendo cometidos. A decisão de investigar discretamente o paradeiro real da doutora Patrícia revelou informações ainda mais chocantes que confirmaram a extensão da conspiração. As primeiras ligações de Dona Irma para o Hospital Metropolitano de Londrina foram recebidas com respostas evasivas e contraditórias da administração. A doutora Patrícia solicitou transferência para fora do estado por motivos familiares urgentes, explicava uma secretária com tom ensaiado. Não posso fornecer informações pessoais sobre ex-funcionários, mas ela deixou o hospital em ótimas condições e sem qualquer problema disciplinar ou profissional. Dona Irma, usando sua experiência de vida e habilidades de persuasão desenvolvidas em décadas de trabalho social voluntário, conseguiu conversar com funcionários mais antigos que conheciam Patrícia pessoalmente. O que descobriu foi profundamente perturbador. A médica havia desaparecido sem deixar rastros 3 semanas exatas após o suposto acidente de Joana. Foi muito estranho mesmo, confessou uma enfermeira que trabalhara diretamente com Patrícia. Ela estava visivelmente preocupada nas últimas semanas, sempre olhando por cima do ombro, recebendo ligações que a deixavam muito nervosa. Na sexta-feira anterior ao desaparecimento,
Me perguntou se eu sabia algo sobre clínicas clandestinas na região. Os vizinhos da doutora Patrícia forneceram detalhes ainda mais alarmantes. Ela havia saído numa manhã de segunda-feira carregando apenas uma mala pequena, parecendo assustada e constantemente verificando se estava sendo seguida. Seu apartamento foi deixado com todos os pertences, como se ela esperasse voltar rapidamente. Ela recebeu uma ligação na noite anterior, relatou uma vizinha idosa. Ouvi gritos vindos do apartamento, como se estivesse discutindo com alguém. Na manhã seguinte, vi ela saindo apressada com uma mala e expressão de terror absoluto no rosto. Seu carro foi encontrado abandonado no aeroporto regional, mas sem registros de embarque. A investigação sobre o desaparecimento da doutora Patrícia confirmou para Dona Irma que havia uma operação sistemática e coordenada para silenciar profissionais de saúde que descobrissem irregularidades graves no sistema hospitalar regional. Sua filha não havia sido vítima de acidente, mas de uma conspiração criminal bem organizada. Miguel, você tinha razão desde o início, admitiu Dona Irma com lágrimas nos olhos. Sua mãe está viva e alguém muito poderoso está mantendo ela e possivelmente outras pessoas cativas para impedir que exponham crimes médicos. Precisamos encontrar uma forma de ajudá-la sem colocar você em perigo. A crescente pressão social na comunidade de Maringá se intensificou exponencialmente. Marcos recebia ligações diárias de vizinhos bem-intencionados, professores preocupados e até mesmo autoridades locais sugerindo internação psiquiátrica urgente para Miguel como forma de protegê-lo de suas próprias fantasias destrutivas. Dr. Fernando, pressionado por Marcos e pela crescente preocupação generalizada da comunidade, decidiu aumentar significativamente a dosagem dos medicamentos prescritos. As fantasias de Miguel estão se tornando progressivamente mais elaboradas e específicas, explicou durante a terceira consulta. Isso indica que o mecanismo de defesa psicológico está se aprofundando perigosamente. Precisamos ser mais agressivos no tratamento, continuou o psicólogo com um tom profissional preocupado. Vou prescrever um segundo medicamento para potencializar os efeitos do primeiro e recomendo fortemente que Miguel seja removido temporariamente do ambiente escolar, que pode estar alimentando essas fantasias através de interações sociais. Miguel observou essa terceira receita sendo entregue ao pai com crescente desconfiança e resistência ativa. Se os medicamentos eram realmente para ajudá-lo a se sentir melhor e superar o trauma, por que o faziam sentir-se progressivamente pior, mais confuso e mais desconectado de sua própria mente normalmente afiada? A medicação intensificada deixava Miguel sonolento durante o dia inteiro, dificultando sua concentração nas atividades escolares e fazendo-o sentir como se estivesse observando sua própria vida através de uma névoa espessa. Mas, surpreendentemente, não conseguia diminuir a intensidade dos sonhos noturnos com sua mãe. Na verdade, os sonhos pareciam estar se tornando mais vívidos e informativos sob efeito da medicação, como se a conexão especial com Joana transcendesse qualquer tentativa química de supressão. Miguel começou a questionar se os medicamentos não estavam, na verdade, facilitando essa comunicação extraordinária de alguma forma inexplicável. Miguel, mesmo com a mente constantemente nebulosa pelos medicamentos cada vez mais fortes, mantinha secretamente um diário detalhado escondido dentro da fronha do travesseiro, onde anotava meticulosamente todos os aspectos dos sonhos recorrentes que conseguia recordar ao despertar. Cada entrada era datada e horário específico, criando um registro sistemático de suas experiências oníricas. Sua mãe aparecia sempre no mesmo ambiente hospitalar, um lugar completamente branco e estéril, com sons característicos de máquinas médicas funcionando continuamente ao fundo, ventiladores mecânicos, monitores cardíacos, bombas de infusão. Miguel desenhava cada equipamento com precisão obsessiva, incluindo detalhes técnicos que uma criança de 8 anos não deveria conhecer. Joana vestia sempre o mesmo pijama hospitalar azul claro padrão e estava conectada a equipamentos que Miguel não conseguia identificar completamente por nome, mas que reproduzia com exatidão fotográfica em seus desenhos. Ela repetia constantemente o mesmo código numérico
com urgência crescente a cada sonho. 2:47. Laboratório restrito. Sala, 2:47. Me encontre, meu amor. Não desista. As mensagens de sua mãe se tornavam progressivamente mais específicas e direcionadas. Miguel, você precisa encontrar os documentos que escondi, dizia ela durante um sonho particularmente claro. Atrás da fotografia nossa na estante do meu quarto, há uma chave pequena que abre um cofre no porão. Lá estão todas as provas que você precisa para me ajudar. Miguel acordou desse sonho com convicção absoluta de que havia recebido instruções reais e específicas de sua mãe cativa. Apesar da medicação deixando-o sonolento, conseguiu se manter acordado até ter certeza de que o pai estava dormindo profundamente antes de se aventurar a explorar o quarto dos pais durante a madrugada silenciosa. A fotografia mencionada no sonho estava exatamente onde Joana havia indicado. Uma imagem deles três na praia de Camboriú durante as últimas férias familiares felizes. Atrás da moldura, Miguel encontrou uma pequena chave dourada presa com fita adesiva, exatamente como sua mãe havia descrito no sonho telepático. O porão da casa era um espaço que Miguel raramente visitava, utilizado principalmente para armazenamento de itens antigos e equipamentos domésticos. Mas seguindo as instruções precisas recebidas no sonho, ele localizou um pequeno cofre de metal escondido atrás de caixas de Natal, camuflado para parecer apenas mais um objeto de armazenamento. A chave abriu o cofre, revelando uma coleção de documentos cuidadosamente organizados, cópias de prontuários médicos alterados, fotografias de medicamentos não aprovados, correspondências entre Dr. Bernardes e laboratórios farmacêuticos, registros financeiros suspeitos e uma lista de pacientes que oficialmente haviam recebido alta, mas permaneciam no hospital. Entre os documentos mais chocantes, Miguel encontrou fotografias da sala 2/847, exatamente o ambiente que via em seus sonhos. As imagens mostravam um laboratório clandestino no subsolo do hospital, equipado com camas médicas, onde mulheres inconscientes estavam conectadas a máquinas de suporte vital e recebiam infusões de substâncias não identificadas. Uma das fotografias mostrava claramente sua mãe entre as vítimas, confirmando de forma devastadora que os sonhos não eram fantasias traumáticas, mas comunicação real com Joana, mantida cativa. Miguel chorou silenciosamente ao ver a imagem, mas também sentiu validação absoluta de sua intuição extraordinária que todos tentavam desacreditar. A teimosia característica de Miguel, que antes irritava professores e parentes por sua insistência em questionar autoridades, agora se revelava como sua maior força e fonte de determinação inabalável. Mesmo quando todos os adultos ao seu redor duvidavam de sua sanidade mental, mesmo quando os medicamentos tentavam constantemente nublar sua mente, ele continuava acreditando na própria intuição. Dona Irma se tornara não apenas sua única aliada, mas sua cúmplice ativa na busca pela verdade. Juntos, desenvolveram um sistema secreto de comunicação usando códigos simples e se encontravam discretamente para compartilhar descobertas sem alertar Marcos ou as pessoas que o estavam chantageando. Vovó, encontrei as provas que precisávamos, sussurrou Miguel durante um encontro secreto no jardim, mostrando cuidadosamente alguns documentos selecionados do cofre. Mamãe realmente está viva e sendo mantida numa sala secreta do hospital. Temos fotografias e documentos que provam tudo. Dona Irma examinou os documentos com horror crescente, reconhecendo a gravidade da situação criminal que sua filha havia descoberto. Miguel, isso é muito mais sério do que imaginávamos. Não podemos confrontar seu pai ou Dr. Fernando com essas evidências ainda. Precisamos levar diretamente para a polícia antes que alguém descubra que sabemos a verdade. Durante o 3º mês, Marcos começou a demonstrar sinais cada vez mais evidentes de estresse psicológico extremo e paranoia. Chegava em casa progressivamente mais tarde do trabalho, evitava completamente qualquer conversa sobre Joana e reagia com irritação desproporcional sempre que Miguel mencionava até mesmo as menores inconsistências na história oficial. As câmeras de segurança se multiplicaram pela casa como uma infestação tecnológica.
aparecendo em novos locais quase diariamente: corredores, sala de estar, cozinha, até mesmo próximas ao quarto de Miguel. Marcos justificava cada nova instalação, alegando preocupação crescente com segurança. Mas o menino sentia intensamente que estava sendo monitorado e controlado. O pai começou a trancar sistematicamente o quarto de Joana com múltiplas fechaduras, alegando que era emocionalmente muito doloroso manter aquele espaço aberto e acessível. Miguel observou que Marcos verificava obsessivamente todas as fechaduras várias vezes por dia, como se temesse desesperadamente que alguém pudesse descobrir algo escondido no interior. "Por que você instalou mais câmeras, papai?" perguntou Miguel durante o jantar, observando uma nova câmera direcionada para a mesa da cozinha. "Nossa casa nunca foi assaltada e você disse que Maringá é uma cidade muito segura." Suas perguntas eram inocentes, mas direcionadas. "É melhor prevenir do que remediar, Miguel", respondeu Marcos, sem conseguir manter contato visual direto com o filho. "Depois do que aconteceu com sua mãe, não posso correr nenhum risco com sua segurança. Essas câmeras me dão tranquilidade quando estou trabalhando e você está em casa." Na escola municipal, que antes era um ambiente seguro e acolhedor para Miguel, a situação se tornou progressivamente mais constrangedora e isolante. A diretora, pressionada por pais preocupados e comentários da comunidade, começou a sugerir diplomaticamente que Miguel talvez precisasse de um tempo em casa para se recuperar adequadamente do trauma familiar. "Miguel não está conseguindo se concentrar nas atividades escolares", explicou a diretora durante uma reunião com Marcos. "Ele passa a maior parte do tempo desenhando ou falando sobre teorias relacionadas ao paradeiro de sua mãe. Isso está afetando o ambiente de aprendizagem para outras crianças." A professora Cristina, apesar de todas as pressões externas e opiniões médicas oficiais, mantinha secretamente suas dúvidas sobre o diagnóstico de trauma psicológico. Algo na coerência extraordinária dos relatos de Miguel e na precisão técnica de seus desenhos continuava incomodando sua experiência profissional de uma década trabalhando com crianças. "Existe algo diferente nos comportamentos dele", confessou Cristina para uma colega durante o intervalo, falando em voz baixa. "Ele desenha equipamentos médicos que eu mesma, sendo leiga, não saberia identificar ou nomear corretamente. Como uma criança de 8 anos conhece detalhes tão específicos sobre UTIs e laboratórios hospitalares?" Um dia decisivo ocorreu durante o recreio escolar, quando Miguel ouviu acidentalmente uma conversa extremamente reveladora entre funcionários da administração sobre mudanças recentes no hospital onde sua mãe trabalhava. A secretária estava conversando com a coordenadora pedagógica próximo à janela aberta da sala dos professores, sem perceber que Miguel estava sentado na sombra logo abaixo. "É muito estranho mesmo como várias médicas pediram transferência repentina nos últimos meses", comentou a secretária, ajustando nervosamente seus óculos de leitura. Depois que a doutora Joana partiu tragicamente, muitas profissionais competentes ficaram com medo inexplicável de continuar trabalhando lá. "O hospital está com dificuldades para manter equipe qualificada. Ouvi dizer que houve mudanças significativas na administração hospitalar", murmurou a coordenadora, baixando instintivamente a voz. "Algo relacionado a irregularidades financeiras e procedimentos médicos questionáveis. O Dr. Bernardes assumiu o controle total das operações e demitiu várias pessoas que faziam perguntas inconvenientes sobre os novos protocolos." Essas palavras plantaram uma semente de suspeita ainda maior na mente perspicaz de Miguel. Se várias médicas estavam com medo de trabalhar no hospital após o suposto acidente de sua mãe, isso sugeria que havia perigos reais relacionados à instituição, não apenas coincidências